Alô pessoal, estamos aqui novamente em Santa Rita e dessa vez para conhecer uma pessoa incrível, um grande engenheiro agrônomo, professor Paulo Adami. Vamos fazer o seguinte, Paulo, é um bate-papo bem de conversa. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho quem que é o Paulo, qual que é a sua trajetória e o que vem trabalhando esses últimos tempos, professor. Legal, obrigado Reinaldo, obrigado a Caltech pela oportunidade de estar conhecendo um pouco mais do Paraguai. Bom, eu tenho aí quase 30 anos de história no agronegócio, porque eu sou filho de produtor, sou técnico agrícola, sou engenheiro agrônomo e o meu doutorado é na área de fitotecnia, né? Trabalho com culturas anuais. E eu acho que essa relação da academia com o meio produtivo é o que faz a gente ter um olhar mais aplicado, né, das tecnologias atuais aí que a gente tem no mercado. Perfeito? Professor, hoje nós da Caltech trabalhamos com linhas de biotecnologia que tem solução para tudo, né? Trabalhamos com linhas biológicas e também com corretivos de solo. Por exemplo, professor, o que o senhor acha do uso de dióxidos, por exemplo, na agricultura como corretivos de solo? Legal. Olha, muito se fala no Brasil de correção de solo em perfil. Por que isso? Porque geralmente, um dos principais fatores limitantes da produtividade é justamente acesso à água. A gente fala para produzir 1 quilo de soja, a gente precisa mais de 1.000 litros de água que são evapotranspirados pela cultura. E muitas vezes a gente limita o nosso potencial justamente porque a planta não consegue aportar raiz em profundidade. Uma coisa que a gente observa nos campeões do SESB, Reinaldo, no Brasil, todos eles têm saturação de cálcio em profundidade nas áreas. E aí a gente pede, né? Bom, como que eu vou conseguir saturação de cálcio em profundidade? Uma das formas é usar fontes mais solúveis. E aí entra os óxidos como alternativa aí na jogada. Logicamente que não é um manejo isolado, né? A gente precisa trabalhar com as plantas de cobertura dentro do sistema de produção, braquiárias, milhetos, então tudo isso vai permitir com que eu tenha uma eficiência maior do corretivo e uma planta mais tolerante aí aos estresses abióticos, principalmente aí a suscetibilidade à seca que a gente tem. Exatamente. Hoje em dia nós trabalhamos com uma linha de tecnologia que se chama Sheox. Ele é basicamente um óxido de cálcio que a reação dele é muito mais reativa que um calcário normal do mercado. Perfeito, eu conheço o material, tem PRNT de 180, 185, então eu acho que assim, tudo na nossa vida passa por uma questão econômica, de comparação de valor, mas o que eu vejo muitas vezes é que o produtor ele gasta 70% do custo dele em frete e 30% em produto. E aí não é viável ele trabalhar com um PRNT de 70%, 80%. Às vezes é interessante ele trabalhar com materiais que têm uma capacidade de ação muito mais rápida, né? Uma capacidade de correção muito mais efetiva e que está compatível numa escala econômica até a ponto dele ganhar mais dinheiro quando ele faz essa opção entre óxido versus carbonato. Perfeito? E falando um pouquinho nessa questão de corretivos de solo, hoje nossos solos apresentam muita deficiência de boro, Paulo. E hoje o que estamos trabalhando como alternativa, por exemplo, de outras fontes é o Megabor, né? Que é uma fonte que gera uma liberação gradual ao longo do ciclo. Perfeito. Então, a gente não tem um histórico de quantos % das propriedades têm deficiência de boro, né? Mas a nível de Brasil, a gente roda Mato Grosso, Vale do Araguaia, MS, principalmente para as áreas mais arenosas, a gente percebe, via de regra, solos com baixo teor de boro. E é aquela coisa, né? O boro, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Boro é um elemento difícil de trabalhar, porque ele é altamente lixiviável dos nossos solos. Então eu tenho lá, qual que é o primeiro critério? Você vai usar uma fonte, um Fidagran, que é o produto que vocês têm boro. Primeira coisa, qual o teor de boro que você tem no seu solo? É 0,3, 0,4 miligrama, ppm? Com certeza você vai ter resposta ao uso desse boro.
E eu tenho visto muitas áreas de trigo com a folha retorcida, com a lateral da folha, né, encarquilhada. O famoso síntoma de zíper, que nem diz. Exatamente, né? Então, gente, não vamos esperar ter a deficiência visual no campo, porque eu já estou perdendo, perfeito? Então, a gente precisa ter o critério, eu falo muito disso, sabe, Reinaldo? Olha, critério de tomar decisão. Qual que é o teu critério de tomada de decisão? Eu vou usar boro porque o meu vizinho está usando. Eu acho que esse é um diferencial que a Cautec tem, uma prestação, uma consultoria diferenciada em realmente posicionar um produto se você precisa desse produto, e isso vai te entregar mais dinheiro no final da safra. Então eu acho que são fontes excelentes, como tu falou, liberação controlada, e a gente tem observado assim, muitos casos de perda produtiva por deficiência desse elemento, que precisa estar lá nos seus 2,5 miligramas de concentração, né? E que nem você estava comentando, Paulo, às vezes o produtor não tem a capacidade, por exemplo, de fazer uma correção da área dele por questão de custo, né? Sim. A gente veio trabalhando que nem essa tecnologia que você comentou, que é o Fidagram, ele vem trazendo resultados muito interessantes, porque à medida que ele vai mexendo no pH na linha de plantio, ele vai disponibilizando muito mais nutriente. E a gente que trabalha, por exemplo, com biológico, temos nosso Fosback, por exemplo, que ele é um solubilizador de fósforo. O que o senhor me diz disso daí, a respeito do... Legal. É uma coisa que eu gosto de falar, né? Antigamente a gente tinha uma soja que era um maratonista. 140, 150 dias de ciclo, 4,5 metros de folha por metro quadrado de solo. Hoje nós temos um corredor de 100 metros. Então a gente tem materiais cada vez mais precoces. Antigamente produzindo 3,5 toneladas, hoje querendo produzir 6 toneladas. Então a soja ela está muito mais responsiva ao manejo de uma forma geral. E quando a gente pensa em produção, a gente não pode esquecer que tão importante quanto produzir bem é ter custo de produção mais barato. E eu acho que o biológico, as bactérias promotoras de crescimento têm entrado muito bem nessa jogada, porque costumo dizer, essas áreas de 40%, 50% de argila, a gente tem ali em fósforo total, facilmente 2 toneladas, 2,5 toneladas de fósforo que está ali. Porque a eficiência de uso desse elemento ela é da ordem de 30%. Então o que acontece para você que está nos ouvindo, né? Você é produtor, você trabalha lá com 80, 100, 120 pontos de P2A5 hectare ano e você vem fazendo isso ao longo dos últimos 15, 20 anos. Então se construiu uma fertilidade do solo muito boa, mas esse fósforo está fixado ali, a argila, e não está disponível para a planta que vem na sequência. É como se fosse, Reinaldo, um dinheiro que está no cofre e eu não consigo acessar esse dinheiro. Então, qual que é a senha para abrir esse cofre? Bom, a senha agora é usar da biologia de solo, né? Melhorar a rizosfera, melhorar a saúde do solo, para que as plantas consigam ser mais eficientes em absorver esse fósforo que está ali. Então, quando a gente vem nessa pegada, né, que vocês têm aí do Bacillus velezensis, e o legal, gente, porque a gente tem feito trabalhos em canos de PVC, tem lavado raiz, tem medido massa radicular e muitas vezes a gente não observa uma diferença tão grande a nível de parte aérea, mas quando a gente vai para a raiz, as diferenças elas são muito expressivas, perfeito? Então o que acontece? Vou tentar ser sintético, porque a gente poderia ficar 1 hora falando sobre bactéria promotora de crescimento, né? Mas vejam, essas bactérias elas produzem ácidos orgânicos, inorgânicos, elas produzem enzimas, proteases que conseguem então quebrar essa ligação do fósforo, né, e torná-lo mais prontamente disponível. Elas produzem quilatizantes, né, tem um nomezinho bonito lá que a gente chama de sideróferos. Nada mais são que agentes quilatizantes, então vai tornar o fósforo disponível, vai quilatizar o ferro, vai aumentar a eficiência de uso. E de uma forma geral, o que a gente vê é aumento de volume e massa radicular, mas vai muito além dessa pegada, né? As bactérias que eu tenho no meu solo. Nós, com tantos anos de experiência e trabalhando justamente com o nosso tratamento de semente, que é o Biobox,
vimos justamente que além de diminuir a pressão de doenças, de nematóides, a gente consegue incrementar justamente por toda essa interação o desenvolvimento do sistema radicular. Consequentemente, aumentamos mais a área de contato da planta para absorver e se nutrir melhor, que decorrentemente acontece tudo o que você falou, né, Paulo? Perfeito. Eu acho que é a nova fronteira agrícola. A gente já entende muito de química do solo. Conversa com o pessoal da Caltech, você quer elevar a saturação de cálcio de 40% para 60%, eles vão te dizer quantos quilos de GO você tem que utilizar. A gente sabe como fazer, física de solo é um problema e muitas vezes, mas a gente tem alternativa de manejo, mas a biologia de solo é a nova fronteira agrícola que a gente está descobrindo agora, avançando, fazendo pesquisa. E eu até digo o seguinte, a gente tem que entender melhor o porquê daqueles 15%, 20% dos cases onde eu não tenho sucesso no uso dessas bactérias promotoras de crescimento. Porque às vezes o meu solo está com índice de patogenicidade tão grande, eu tenho tanto problema de nematóide, eu tenho tanto problema de fusário, que a dinâmica a nível de risosfera não vai permitir com que esse Bacillus velezensis, com essa pseudomonas que vocês têm, né, no Azul Grow, com o próprio Azospirillum, que é fantástico, que é barato e é funcional e efetivo, não consigam expressar o seu potencial. Perfeito? Então eu acho que entender o porquê que alguns casos, alguns cases não estão dando sucesso, mas sem dúvida nenhuma, a grande maioria, a maioria massiva dos casos, a gente tem respostas positivas do uso. E nós temos visto, acompanhando os produtores, né, tal como você está falando, Paulo, às vezes uma solução biológica não é suficiente porque geralmente quando aparece uma pressão de nematóide, alguma pressão de alguma doença, é porque alguma condição dentro do meio está favorecendo o desenvolvimento também disso aí. Então precisa medidas adicionais, por exemplo. Já tivemos casos onde, por exemplo, a pressão de nematóide estava ligada, por exemplo, a solos que estavam com deficiência de cálcio. Então, por exemplo, aí já se trata mais de manejo do sistema, não é? E veja, uma coisa interessante, quase 1/3 do que a planta produz de fotossintato vai para o dreno, que é a raiz. E é esses fotossintatos que alimentam a biologia do solo. Então existe uma relação simbiótica aí de ganha-ganha. Né? A bactéria vai pegar, vai liberar uma enzima digestiva, uma protease, que vai degradar uma proteína, vai transformar essa proteína em aminoácidos livres, por exemplo, triptofano, que é um cofator de auxina, que é um hormônio vegetal. Então veja, você tem os micro-organismos fazendo esses efeitos para a planta, que vão conferir a ela uma maior tolerância ao estresse biótico, um maior crescimento radicular, vão induzir resistência. Né? Eu gosto de falar, por exemplo, um exemplo que eu uso. Lá em casa pela manhã eu acordo cedo, fazer café para minha esposa, passo um cafezinho e tal, e fica aquele cheiro de café na casa, né? Gostoso. E assim, o cheiro do café não mata a nossa sede ou a nossa vontade de tomar o café, mas ele nos induz a tomar o café. Em outras palavras, esse cheiro do café são compostos orgânicos voláteis produzidos pelos micro-organismos do solo que estimulam a planta a absorver mais nutrientes, a desenvolver mais raiz. E é algo que a gente não consegue colocar isso numa garrafa e vender um produto, um composto orgânico volátil. Mas os micro-organismos benéficos do solo estão fazendo isso a nosso favor, perfeito? Então, a gente acredita muito nessa pegada hoje de agricultura regenerativa, que nada mais é aumentar a biodiversidade do solo, aumentar a saúde do solo, para tornar as plantas mais tolerantes a esses estresses bióticos e abióticos que a gente tem. Professor, você esteve comentando sobre aminoácidos, precursores hormonais, e hoje nós trabalhamos, por exemplo, um extrato de algas que é derivado do Ascophyllum nodosum, que é o nosso famoso Acadium. Legal. O que o senhor tem a me comentar sobre esse tipo de tecnologias? Legal. Olha, se tu me pedisse 10 anos atrás o que eu achava de extrato de alga, eu ia falar, isso aí é conversa fiada, o cara está querendo me vender um produto e ganhar dinheiro. Gente, hoje, se a gente for na literatura, nós temos mais de 100 artigos científicos que mostram os resultados e os ganhos do uso das Ascophyllum nodosum. Então, é quase como chover no molhado falar disso, perfeito? Então,
tem o trabalho e tem uma série de trabalhos na literatura que respaldam a viabilidade do uso. Por quê? O que acontece? Estamos falando de um produto que vem lá do norte do Canadá, de uma alga que está exposta a mais 40 graus no verão, menos 40 graus no inverno, e que para ela tolerar essa condição de ambiente, ela precisa desenvolver uma série de fito-hormônios, ela tem uma série de elementos traços, e aí a gente hoje vê produção comercial das Cusphilus nodosum a nível de mundo. Então eu não estou mais só simplesmente extraindo essa alga que existe, eu estou tendo produção, porque o que acontece? Praticamente todas as empresas do mercado hoje têm as Cusphilus nodosum no seu portfólio de produto. A diferença é da onde está vindo essa alga, né? Vou pegar o Acadium, né? Que vem lá do nórdico, né? do Canadá, que é a mais consolidada a nível de mundo, e a tecnologia do produto. Eu acho que é isso que está passivo de discussão. Agora, a capacidade dela de aumentar a tolerância da planta a estresse abiótico é cientificamente muito bem comprovada hoje a nível de Brasil e mundo. E temos plantas mais preparadas com o uso desse tipo de tecnologias, né? Perfeito. É como se fosse o seguinte, ó, a gente vai sair agora para o campo, pegar uma tarde inteira de sol, eu tenho uma garrafinha de água apenas. A gente vai ajustar como que a gente vai consumir essa água. Então, eu vou tomar um golezinho pequeno, dali mais meia hora, eu vou ajustando, perfeito? A planta não tem essa capacidade de autoajuste, né? A água, ela se movimenta do maior potencial para o menor, do maior para o menor potencial. Então, a atmosfera vai sugar essa água da planta. Qual que é a pegada? A pegada é o micro-organismo conseguir fazer esse ajuste osmótico para deixar a planta mais eficiente no uso da água. E aí é isso, nós temos geox, nós temos cálcio em profundidade. Eu tenho exemplo de planta de milho em V4 com raiz a 1,5 m de profundidade, perfeito? Então a gente precisa trabalhar, perfeito, com perfil de solo, com cálcio em profundidade e estimular com esses micro-organismos e esses bioestimulantes para a planta aumentar a eficiência de absorção de nutrientes e estar mais preparada para essa condição de estresse que a gente vai ter. Então, né, Paulo? Uma planta mais nutrida é uma planta mais saudável. Perfeito. Uma planta que está mal nutrida é uma planta mais propensa a uma doença ou incidência de praga, no caso. Exatamente. A gente tem o que a gente chama de teoria da trofobiose, né? Que é uma teoria extremamente clássica a nível de mundo. Então, veja, se a planta absorve mais cálcio, a planta tem mais pectina entre a parede celular. Se tu tem mais pectina, tu tem menor conteúdo de água, o fungo precisa dessa água para liberar a hifa e fazer o processo de infecção. Se você tem mais cálcio, mais pectina, naturalmente você vai ter menor pressão de doença, porque o fungo não vai conseguir sobreviver nesse ambiente. E aí tá, bom, como que eu vou ter mais cálcio? Como eu vou ter feixe vascular mais tolerante? Bom, se eu usei, por exemplo, Bacillus velezensis, que tem um agente quelatizante, que consegue fazer a planta absorver mais cálcio, naturalmente a planta vai estar mais tolerante a estresse hídrico, mais tolerante a pragas, mais tolerante inclusive a risco de geada agora na condição de trigo que eventualmente a gente pode ter. Então é uma frente assim que a gente já está conhecendo bastante coisa, mas em relação à química do solo, como eu disse, ainda a gente está engatinhando, tem muita coisa nova para vir, com certeza, e é uma nova fronteira aí que vai nos próximos anos ganhar muito mercado. E falando um pouquinho da parte de pragas, professor Paulo, o que você me diz? Qual que são as perspectivas da incidência de pragas agora esse ano, agora que está entrando nova safra? O que você me diz com relação à pressão de pragas esse ano? Bom, gente, vocês já perceberam que a nossa conversa aqui ela é aberta, né? Como eu trabalho com culturas anuais, né? E a disciplina lá das ementas ela é abrangente, a gente tem que entender esse entendimento, né? Não olhar a praga de uma forma isolada, mas ela está dentro do contexto, né? Então, é isso, né? Eu diria o seguinte, hoje no Brasil, toda a tecnologia BT que a gente tem, ela está única e exclusivamente dependente da proteína VIP, perfeito? Então, pegar aí PWU, VT-Pro4, Leptra, qual que é o problema disso? A pressão de seleção imposta, ela é muito grande. Então a gente vai estar especulando aí quanto tempo para ter resistência à Spodoptera novamente em milho e voltar como era lá na década de
de 90, início dos anos 2000, onde a gente fazia 5, 6 aplicações de inseticida para a Spodoptera. Então, plantar milho e por muitos anos no Brasil, a gente ficou exclusivamente dependendo da tecnologia BT. Agora a gente percebe o seguinte, olha, no Paraguai, como também tem muito milho, vamos dizer assim, produzido, né, às vezes sem tecnologia BT, é importante o uso de algumas ferramentas. Pessoal, o uso de bacilos turginienses, ele existe desde a década de 70, Reinaldo. Não é novidade. O fato é que hoje, com a perda de eficiência dos químicos de uma forma geral, então eu vou pegar lá um clorantraniprole, por exemplo. Qual a dose que eu vou usar? Perfeito? Bom, aí depende. Qual que é a lagarta que a gente está falando? É Spodoptera? É uma anticárcia? É uma helicoverpa? Se for helicoverpa, possivelmente já tenha resistência e não tenha controle. Quando eu vou, por exemplo, para um BT, falando uma linguagem clara para vocês, né? O pessoal da Caltech tem o Taric, né, como uma opção. Eu tenho um amplo espectro de controle, perfeito? Eu estou com milho e o meu problema é Spodoptera. Então eu posso usar um baculovírus. Eu vou posicionar um Spodovir, por exemplo, que tem especificidade para baculovírus. Eu estou na soja, eu tenho problema de Chrysoidex lá, falsa medideira, eu tenho problema de Spodoptera. Bom, aí eu posso entrar com o Taric, que é um BT, que tem uma capacidade de expressão de várias proteínas tóxicas, diferentemente do milho BT, que está expressando 2, 3, 4 proteínas. Pessoal, dizer para vocês o seguinte, mas economicamente dá elas por elas, então eu vou usar uma diamida, vou usar uma espinosina. Olha, eu diria para ti que você tem ganhos que vão muito além da relação de preço quando você posiciona um BT. Por que isso? Muitas vezes o inseticida, lá, o acefato, por exemplo, ele não tem especificidade de controle, ele vai controlar inimigo natural também. O BT não. O BT ele é seletivo para abelha, ele tem eficiência para lagarta, ele não controla inimigo natural. Então, Reinaldo, a gente está falando de uma lavoura mais equilibrada com o passar do tempo. Perfeito? Com menor problema, porque muitos problemas estão associados ao desequilíbrio. Então usei um piretroide, qual o problema que vem? Explode, ácaro explode, né? Então acho que é isso que a gente tem que entender, gente, a relação custo-benefício, a eficiência do produto, que a gente quer produto que controle, e esse efeito no sistema de produção é importante ser considerado. A sustentabilidade da produção, né? Olhando no sistema em todo. Não olhar somente a cultura, senão olhar o todo como um sistema, né? Perfeito. Paulo, tem sido um grande bate-papo, tem sido um prazer nosso tê-lo aqui novamente, e se o senhor quiser deixar uma mensagem para o pessoal que está nos vendo no dia de hoje, sinta-se à vontade antes de nós passar a finalizar essa conversa. Legal. Reinaldo, satisfação para mim estar aqui, eu admiro o trabalho de vocês, o profissionalismo que a Caltech tem atuado de uma forma geral, é uma satisfação estar aqui. Olha, eu acho que, como mensagem final para quem está nos ouvindo, eu diria o seguinte, nós precisamos trabalhar com uma agricultura mais diversificada um pouco. E eu gosto de fazer uma analogia que diz o seguinte, né? Se eu estou numa sucessão soja-milho, é como se eu tivesse uma cesta de ovos, Reinaldo, e eu tenho um período de seca, e eu tropeço e caio e eu quebro todos esses ovos. Eu tenho uma frustração muito grande, perfeito? Então eu acho que nós precisamos buscar uma agricultura onde eu tenho uma diversidade maior. E por isso que quando a Caltech vem e oferece para o produtor uma semente de milheto, uma semente de crotalária, uma braquiária, não é nem 8 nem 80. Nós não estamos falando para a gente parar de fazer milho, né? Ou parar de usar químico. Não, nós estamos falando das sinergias entre as tecnologias que a gente tem disponível. Então, aquela coisa, né? Num ano que nem esse, é até complicado a gente falar os plantios de 40 de fevereiro não dá certo, né? Não tivemos geada, o milho está produzindo relativamente bem, então é um ano que o produtor, eu falava isso aí 60, 90 dias atrás, o produtor falava, tá vendo, você falou para não plantar, eu plantei e agora estou ganhando dinheiro, né? Mas assim, gente, é importante entender que nós estamos numa condição atípica, perfeito? Isso não é a realidade.
Se você analisar o teu processo produtivo numa escala de tempo, 8, 10 anos, aqueles 10% de milho safrinha que você deixou de fazer, que está tarde já, estamos falando aí dia 20 de fevereiro, 25, quem dera dia 40 de fevereiro, você deixou de fazer o milho e plantou uma crotalária, um milheto, e agora vem o milheto granífero, né, como opção menor risco, que você fez uma crotalária, fazer um mix de planta de cobertura, né, eu gosto de falar, cada um de nós tem um exudado, né? Cada planta tem um exudado diferente, por isso que é importante usar a diversidade de plantas, porque algumas vão repelir nematóide, outras vão atrair determinados micro-organismos, a crotalária vai produzir monocrotalina lá, que tem um efeito muito, muito interessante sobre nematóide, um ADR300 tem baixo fator de reprodução para pratilencos, então veja, você vem agora na soja na sequência, com uma pressão de nematóide muito menor, porque a gente sabe que o milho tem um fator de reprodução lá, dependendo do híbrido, 8, 10, 15, e o ADR300 não. Então eu acho que a mensagem final é essa. Busque no teu sistema de produção alguma forma de diversificar, perfeito? A gente, finalizando, e o professor universitário gosta de falar, né? Tu fez uma pergunta, a gente vai falando, mas... a gente estava nessa rodada agora com um produtor de chia, por exemplo, né? E vendo assim, ó, um manejo adequado, produtividade alta, produtor vendendo chia a $1,30 o quilo. Então, olha só, são alternativas que a Caltech está trazendo para os produtores e isso é fantástico. Claro que essa chia também tem problemas, a gente estava vendo lá, encontramos problema de macrofomina, encontramos presença de esclerotínia, perfeito, mas a gente tem mecanismos para fazer o manejo, eu tenho tricoderma, né? Eu tenho ferramenta para isso. Então eu acho que cabe a ti, produtor, consultor, levar essa mensagem da diversidade, perfeito? E eu não estou falando numa diversidade que o cara vai ter perda produtiva ou vai perder de ganhar dinheiro, não. Ele vai no médio prazo ter uma resiliência e uma capacidade produtiva e uma receita, uma remuneração muito maior, perfeito? Então investir um pouquinho no hoje para ganhar no amanhã, perfeito? Essa é a mensagem que eu deixo para te pensar um pouco sobre isso. Muito bom, Paulo, acho que a mensagem foi clara e nada mais que agradecer pela presença novamente aqui com nós e esperamos vê-lo aqui de novo em breve, né? Estaremos aqui com certeza. O Paraguai é fantástico, um país maravilhoso. Né? Adoro vir para cá. O país é lindo. Tá? Obrigado, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado e esperamos vê-los novamente. Abraço.